Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Legislação hoje é legislação. Procura, dá um Google, né? Olha a propaganda aí. Legislação sobre preceitos funerários, que eu fiz isso e aparece tudo. É bom, tem portarias, tem legislação municipal, tem federal, entra também na Constituição, tá? Porque, você sabe, no Código Penal tem vilipêndio a cadáver, tem um capítulo a respeito disso. Na Constituição, você sabe que existe uma discussão sobre a dignidade da pessoa humana. Aí fala, peraí, mas a pessoa depois que faleceu... Não, mas espera aí, além do corpo ter uma proteção, tem a família, né? Que vocês sabem que, inclusive, em alguns casos, pode recorrer de sentença após a pessoa falecer, principalmente em processos criminais em que se quer que seja declarado a inocência, e não a inocência por falta de provas. Inocência não, foi julgada a ação penal improcedente por falta de provas. Não, a pessoa quer que seja declarado como inocente, não fez os fatos. Então tá aí, eu estou voltando para a segunda parte da nossa Edilane, que é a sepultadora aposentada, fez sepultadora é coveira, tá? Que ela falou que o pessoal não gosta. Mas é assim, nós conhecemos como coveira. Aí é assim, ela já passou a primeira parte, o que ela fazia diretamente, porque muitos de vocês falam, mas espera aí, com pá, ela enterrava, ela exumava, mulher, nunca vi. Ótimo, significa que você vai pouco ao cemitério, e hoje em dia tem, tá? Hoje em dia que eu falo já há alguns anos. O que eu vou falar agora, eu sei que lá vem porrada, pedrada, tá. Mas eu também estou andando, você sabe como é que é. Mas tem profissões que normalmente são estigmatizadas, né? Isso é profissão de homem, isso é profissão de mulher. O homem pode fazer o que a mulher faz profissionalmente e vice-versa, mas existe o estigma. Não adianta. O coveiro, normalmente você enxerga a figura de um homem. Chega lá uma loira, 1,80 m quase, bonitona, tá? O cara fala, não, peraí, eu quero ser enterrado junto, aí dá para negociar. Homem é terrível. Então nós vamos para a segunda parte, que me pediram para você, principalmente Naide Rufino, meu abraço, minhas considerações, a respeito depois do pós. Ela ia ficar muito longo, então, privatização do serviço funerário em São Paulo. É São Paulo capital ou São Paulo estado? Capital. São Paulo capital, tá bom? Então é serviço do município. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. A todos vocês que estão assistindo, muito obrigada. Quero agradecer já antecipadamente pelos comentários, pelas visualizações do primeiro podcast gravado aqui, contando um pouco, né, sobre o dia a dia do cemitério, como é a curiosidade de ter uma mulher, como o senhor bem disse, né, muito curioso, mulher nesse serviço braçal pesado, mas sim, entrou uma safra de mulheres maravilhosas, empoderadas, trabalhando e desenvolvendo esse trabalho tão difícil e de forma humanizada, que a mulher, querendo ou não, ele tem um toque também diferente, né? Sim, não que os homens não forneçam isso, imaginem, mas a mulher ela tem o dom de humanizar aquilo que ela toca. Agradeço mais uma vez por todos que estão agora assistindo, todos os comentários que estarão sendo gerados serão respondidos, então, por favor, fiquem à vontade. Este é um assunto muito difícil, muitíssimo complicado, né, professor? Perdão, antes de qualquer coisa, Edilane Teles, eu sou a ex-aluna do nosso querido mestre, professor Antônio, e com muita honra estou aqui para poder esclarecer alguns pontos. Entrando, então, nessa seara tão complicada, tão difícil, que é a privatização do serviço funerário. Em tese, nós temos que entrar numa unanimidade de que
Para se privatizar algo, tem algumas premissas, né, importantes. E quando nós falamos em privatizar um serviço onde a humanização é fundamental, haja vista que nós estamos falando do momento mais difícil de um ser humano, que é a morte. As pessoas, por mais que estejam preparadas para receber a notícia, e quando eu falo preparadas, cito, por exemplo, quem está internado, quem está com doenças já em casa, por exemplo, apenas esperando a morte chegar, a senha bater, como a gente fala, né? Bateu a senha, não tem conversa, não tem dinheiro, não tem o que negociar. Então, mesmo que a família esteja ali de forma preparada para receber a notícia, quando ela bate, é muito diferente. A dor é inquestionável, não há como mensurar. Cada pessoa sente a dor de uma forma e é respeitada, né? Algumas exacerbam de uma forma muito clara a dor, outras se contêm ao ponto de quem olha fala não está sofrendo, mas só Deus sabe por dentro. E quando nós falamos em privatização de um serviço desse, tem muitas coisas que nós devemos levar em consideração. A exemplo financeiro. É uma das coisas que é uma vergonha. Enquanto, por exemplo, o serviço público, nós sabemos que funcionários públicos, principalmente aqui municipal, da Prefeitura de São Paulo, não recebem comissões. Né? O seu salário está ali. Não, mas comissão de quê? Comissão de vendas, comissões, enfim. Um funcionário público, ele não recebe comissões. Sim, ele recebe geral, o seu vencimento, o seu sim, salário. Sim. É uma premissa. Não, eu pensei que tinha comissão por venda de alguma coisa do serviço funerário. Então, vamos entrar nisso. Não, então, pera um pouquinho. Antes disso aí. Primeiro, ela tocou no assunto interessante, que é o seguinte. Você pode estar numa clínica já de... Hoje tem nome, clínica de... esperando a morte. É só de manutenção para tirar o sofrimento, cuidar dos caras. Cuidados paliativos, né? Clínica paliativa. Esse é o nome correto. E aí é o seguinte... a Edilene, no outro, ela falou que no momento que fecha a tampa do caixão e no momento em que baixa o caixão, você falou 2 momentos em que aí a ficha cai e ela percebe que quem estava muito forte abala, tal. Então, realmente, a humanização é isso. Agora, eu vou te falar. Quando a minha mãe faleceu, eu lembro que eu tive que ir, eu fui no quarta parada, aí eu entrei numa sala que parecia uma loja de caixão, né? Um monte de caixão na parede, e o cara falou, tudo bem, tal. Com respeito, mas para vocês entenderem, McDonald's. Tem o Combo 1, o Combo 1 é esse caixão meio fuleiro aqui, com tal. Não pode ter mais de 80 quilos, senão o fundo do caixão cai. O Combo 2, que é... Esse aqui já a coroa melhor, o caixão não sei o que tal. Tantas velas, já ia... Eu fiquei olhando para aquilo, eu não acreditava. Até o Combo Master, que é a urna, já não é nem caixão, chama de urna. É a urna com não sei o que, não sei... Tá bom. E aí você opta por algum deles e aí o preparo é feito. Muito bem. Será que eu entendi que em algum momento, hoje em dia, alguém força alguma coisa? Bom, vamos entrar bem profundamente nessa questão. Mas antes disso, eu gostaria de pontuar algumas coisas que... Eu gostaria de estabelecer uma linha cronológica do tempo, ok? Vamos lá. Primeiro, para que seja chegado ao ponto de solicitar uma privatização de um serviço como este, eu vou falar especificamente do serviço funerário, não vou entrar na seara de privatizações no geral. Essa é uma discussão para outra conversa. Falando especificamente do serviço funerário, um serviço onde nós lidamos com a dor, onde a sensibilidade no tratar é muito diferente de qualquer outro serviço público, ao meu ver, a não ser, no caso de saúde, hospitalar, que equipara-se à questão da humanidade, da dor. Mas fora isso, não chego nesse ponto. Para que o serviço
chegasse ao ponto tão gritante, latente, para que pedissem uma privatização, nós temos que levar em consideração que deveria existir algumas premissas. Por exemplo, não estarmos aptos a atender a população, filas de sepultamentos, não há disponibilidade de covas, não há possibilidade de exumar, porque já está tudo lotado, os ossários, então não tem como, então a pessoa acaba levando para outro município. Ou seja, a demanda não é atendida, não tem nenhum tipo de apoio, enfim. E não é o caso. Não é o caso, e eu vou provar com evidências, tá? Outra questão, o sucateamento. Quando você não tem premissas para que gere uma privatização do serviço funerário e há uma articulação para que isso ocorra, que é o que aconteceu em São Paulo, houve uma articulação por questão financeira, porque tem grupos e pessoas ganhando e muito com isso. Não é uma questão de vamos atender a população melhor. A privatização foi feito um estudo e esse estudo comprova-se que privatizando a população será, primeiro, melhor atendido, segundo, financeiramente melhor para as famílias, porque a morte, quando um bebê nasce, por exemplo, você tem 9 meses em tese, quando uma gestação completa, para se preparar. Ou seja, você não vai receber hoje a notícia que engravidei e amanhã comprar um berço, montar um quarto, comprar um enxoval. Você não faz isso. Mas quando a morte chega, sim, você acabou de receber a notícia, você tem que, em menos de 2, 3 horas, em tese, no máximo 4, 5, você precisa se dirigir a uma agência funerária. Precisamos normalizar a questão de, poxa, eu entrei no lugar, já tinha caixão, já tinha tudo. É estranho, obviamente, porque é um ambiente pesado, difícil. Você tem que escolher o caixão para colocar a pessoa que você mais ama no mundo para nunca mais ele sair dele. Então, não é tão simples. Mas é normal. Assim como você precisa ter a necessidade de se vestir e ir a uma loja de roupa, comprar roupa, quando se falece, é necessário também chegar neste lugar e fazer as suas escolhas. O problema é que é um momento dolorido, é um momento conturbado, não é um momento simples. Porém, chega esse momento e nem todo mundo, quando a morte chega, você tem lá 2, 3 mil reais guardado para bancar aquele funeral. Porque 2, 3 mil falando em médio, né? Na época, minha mãe morreu faz muito tempo, mas era mais de 5 mil o pacote lá e não foi porque eu acho assim, não tem muito luxo, não. Você não tá comprando, você não vai comprar um caixão que cai o fundo. Isso aí quando o cara falou, eu fiquei olhando para a cara dele e falei, agora, a questão de sepultamento é saúde pública, certo? Exato. Tá. Se eu não tenho dinheiro nenhum, como eu faço, Ediane? Tem todo o suporte, existe todo o caminho para quem tem e para quem não tem. Você chega lá, você tem que ser atendido. Óbvio, tá. Claro. Essa questão de valores e tudo mais, eu vou chegar nele. Inclusive, eu trouxe documentos para mostrar o antes e depois da privatização. Acredito que o senhor vai ficar bem chocado com relação a isso. Então, voltando só à questão da linha do tempo. Houve, então, um sucateamento para que o serviço fosse, aspas, aclamado pela população, o que não houve, mas é o caminho que se percorre para tal. Propositalmente. Propositalmente. Em que sentido? Não havia concursos para renovar, haja vista que o quadro de funcionário era muito antigo. Então, houve muitas aposentadorias. Então, pessoas saíram, pessoas que morreram principalmente, pessoas que mudaram de setor e não houve reposições. Esse é um dos caminhos que foram tomados para a privatização. Segundo, o sucateamento, você não faz investimento. E outros fatores, como, por exemplo, para que seja justificável, inclusive, uma privatização, ele tem que estar onerando muito o cofre público, ao ponto de não dar o retorno e ter um gasto muito exacerbado, o que também não ocorria, haja vista que nós éramos uma autarquia. Nós mesmos fazíamos a provisão do valor, gestão e administração, ou seja, o valor entrava pelo próprio serviço funerário, o próprio serviço funerário fazia a sua gestão de finanças, controles e ok. E nós tivemos momentos superavitário, diga-se de passagem,
O serviço funerário já houve um momento em que emprestou dinheiro à prefeitura. Ou seja, ela tinha condições de se manter. E quando não estava superavitário, é porque tinha suas más administrações, que então não vou entrar em quesito, mas é nítido, porque dinheiro entrava. Concorda? Nós estamos falando de São Paulo, eu não sei hoje em que posição de capital no mundo, mas eu posso talvez afirmar que é uma das 10 capitais mais onerosas do planeta. É São Paulo. Você tem noção de quantas pessoas falecem por dia na capital? Não consigo. Hoje eu não tenho esse número exato, mas eu posso dizer... não posso dizer com precisão, porque até quando eu estava no serviço funerário, ainda que nós sepultássemos mais de 400 ou 500 pessoas por dia, não era número. De 400 a 500 no por município, dia? No município, sim. Porém, não é parâmetro, porque eu estou falando de sepultar. E os que vão para outro município? Os municípios ao redor, para outros estados, então não dá para se levar em consideração essa métrica, né? É um pouco maior. Hoje, talvez, não consigo te mensurar. Tá. Agora, entenda, os últimos superintendentes, não vou ficar citando nomes, mas os últimos superintendentes que estiveram... Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Diga. Eu pedi para a Edilane não citar nomes, eu pedi para a Edilane não... Porque ela me mostrou no primeiro, pessoal, ela me mostrou... o velho arrepiou. Ela me mostrou fotos em que ela fez denúncias ao Ministério Público que eu não pude publicar, nem deixar ver, nem desfocada, porque o YouTube não deixa. O YouTube ia derrubar o vídeo. Você entendeu? Vocês não têm noção do que é um carro de carregar lixo, sendo que os lixos são corpos de ser humano, um em cima do outro. Vocês não têm noção. E essa moça, por ser integrante dos quadros jurídicos, ela, quando entrou no serviço, automaticamente ela se horrorizou com aquilo e começou a fazer denúncias. Ela virou uma pessoa que, além de denunciar, virou líder do pessoal. Não porque quis, porque as pessoas que ali trabalhavam não tinham noção. Chegou, é para fazer. Gente, não é para fazer. Olha o que vocês estão recebendo. Olha de que forma. Isso é vilipêndio, isso é degradante. Não é simplesmente, põe na cove que depois que enterrou ninguém sabe. E aí ela acaba até sendo meio que perseguida. Então eu quero que ela tenha restrições ao falar. Porque aqui ela vem para esclarecer e não para ser perseguida. Ela tem família, ela tem filho, tá? Então vamos lá. Muito obrigada por essa colocação, é importante. E, de fato, não é fácil falar desse assunto, haja vista que nós estamos lidando com diversos segmentos que não são tão legais. Mas, enfim, como o senhor bem disse, a nível de esclarecimento, que a população tem que ter ciência do que ocorreu. De um dia para o outro, o serviço funerário foi privatizado. Funerária não é um serviço que você tem no seu churrasco de casa falando sobre... Você fala sobre política, sobre pontos, isso, aquilo, mas você não vê alguém falando sobre serviço funerário. Nossa, bem pensado, no churrasco. Ô, Kaique, algum churrasco nós ficamos discutindo caixão? Não tinha. É verdade, é um assunto que não vem. Não é. Então, simplesmente a maioria da população não sabia que iria ser privatizado. E, de repente, um dia você sepultou um parente, pagou um valor X, depois de uma semana, outro parente faleceu, vizinho, você teve ciência que o valor foi quadruplicado, quintuplicado, e aí chegaremos lá através de notas. Mas, falando exatamente sobre essa questão do sucateamento, os últimos superintendentes que administraram o serviço funerário, eles foram com uma missão. Qual é a missão? Arrumar todo o caminho para a privatização. Então, vamos lá, não houve concurso para renovar o quadro. Aí o quadro vai caindo. Aliás, deixe-me corrigir. Houve sim um concurso. Esse concurso, olha, é uma vergonha. Houve um concurso. Esse concurso, as pessoas que passaram foram
eram para ser chamadas e não foram chamadas. Venceu o prazo. Venceu o prazo. Pessoas entraram, até hoje o processo está rolando, e simplesmente não chamaram, não repuseram. Cadê o dinheiro de quem investiu para o concurso, quem estudou? Enfim, mas tudo bem. Já sabendo que estávamos caminhando à privatização. O concurso foi feito neste interim. Ou seja, não foi, teve o concurso, depois do concurso, vamos falar de privatização? Não. Enquanto falavam-se em privatização, onde já estava ocorrendo todos os trâmites, ocorreu o concurso público. Estranho. As peruas Kombi que carregavam o caixão era caindo aos pedaços, né? Os Nossa, carros. Tudo isso isso era meio proposital? Tudo. Vamos levar em consideração, nós temos aqui em São Paulo a nossa Câmara dos Vereadores, salvo engano, 55 representantes, né, que são eleitos democraticamente pela população. Imagina se cada um dos 55 colocasse emenda parlamentar, verbas para ajudar o serviço funerário a se reestruturar. Olha, vamos fazer, ao invés de um plano de privatização, vamos fazer um plano de reestruturação. Ok, o serviço funerário é uma autarquia, ela consegue gerar e administrar sua finança, porém nós precisamos fazer um upgrade para que a população seja atendida com mais um toque melhor, né? Vamos dizer assim, de estrutura, de atendimento. Vamos fazer isso? Se cada vereador tivesse colocado um valor... Mas deixa eu te cortar, para você ter a sua sequência, não perca seu raciocínio. Sim. Você bem disse que ninguém fica discutindo, exemplificamos, um churrasco ou um almoço de domingo, o serviço funerário. Exato. Ninguém. Então isso não dá voto. Os caras não têm interesse. Não tinham, Pelo contrário, dá muito voto, e posso dizer mais específica, é voto garantido. Porque nós atendíamos muitas pessoas enviadas, o gabinete tal nos enviou aqui, em nome do vereador, como se falar o nome do vereador fosse ter um atendimento diferenciado. Já cheguei a ter algumas discussões com famílias, por exemplo, que por dar essa carteirada por tabela, nome de tal vereador, queria descontos. Porém, a prefeitura, o serviço é tabelado, não existe desconto. O sistema nem permite, o sistema ele é quadradinho. Você coloca o item e já sai automático, somas e paga. Pronto. Aí, quando chegavam pessoas um pouco mais pontuais... Compre um caixãozinho melhor por um preço melhor. Não existia. Black Friday da morte, não tem. Não, é zero possibilidade. E quando chegava uma pessoa com carteirada, sabe o que eu fazia? Mas o que o cara pedia? De valores diferentes, desconto. Realmente, ele acredita que... mas isso não é um problema da família que está chegando querendo desconto. O problema é de quem? O assessor ou do vereador que falou, olha, vai lá no meu nome. Acho que o nome tem poder de destrancar qualquer chave. Não é assim. Então, eu cheguei a falar com algumas famílias. Se o vereador está tão apto a lhe ajudar, por favor, peça para ele vir aqui e passar o cartão dele. Eu acho que a melhor forma de ajuda é essa, porque não tem como mexer. Mas, enfim, essa é uma outra questão, são dia a dia do serviço funerário. Mas o vereador, por exemplo, que fala para a família, vai até a agência tal, a família vai crente de que lá ela vai ser atendida diferente por ser indicado por vereador. E vai ser bem recebida como qualquer outra. Mas se ela sai satisfeita, ela não vai atrelar aquele bom atendimento, aquele serviço atendido como ele esperava, ao serviço funerário. Vai automaticamente atrelar o vereador ou a pessoa que indicou. E isso é voto garantido, porque quando você ajuda uma pessoa num pior momento de dor, essa pessoa é grata para você o resto da vida. Mas Maquiavel falava o seguinte, que ninguém gosta de você, ele tem interesse em você. O dia que você passa a ser desinteressante, ele passa a deixar de gostar tanto. Salvo família próxima, melhores amigos de verdade. E ele usa um exemplo fantástico. Maquiavel dizia o seguinte, o cego, quando ele volta a enxergar, a primeira coisa que ele larga é a bengala, nunca mais pega, larga lá num canto. Não foi aquela que acompanhou ele a vida inteira. Que não precisa mais de você, abandona. Infelizmente é assim. Justo. Exato. Então, vamos lá. Essa questão da preparação, eu acredito que ficou bem claro, né? A privatização não ocorreu... Você acha que toda a privatização, isso é opinião, por trás tem um interesse sempre financeiro?
Ou não, a privatização em alguns momentos pode ser para realmente melhorar o serviço público e deixar esse serviço mais acessível e de melhor qualidade. O que você, na sua opinião, não focando na funerária, na privatização, o que você me fala? Vou dar duas falas. Como munícipe, por exemplo, acredito que, com a visão de munícipe, seja para que o serviço final seja melhor à população. Porque está tendo vários tipos de problemas característicos, como eu pontuei algumas premissas para uma privatização. Olhando como um olhar um pouco aguçado, politicamente falando, de alguém que meus 43 anos me permitiu um pouquinho de experiência na política, é totalmente financeiro. Aí você tem que mesclar essas duas opiniões, de alguém que conhece o lado político e de alguém que está olhando como munícipe. A pessoa, de repente, vai aproveitar um gancho que, para a população, pode ser que melhore o serviço e vai usar a questão financeira. Porém, eu não digo diretamente um líder majoritário, porque não é só um prefeito ou só um governador ou do tipo que pode chancelar esse pedido. Existe toda uma estrutura, uma cadeia de escala, né, com relação a chegar a esse nível de privatização, de escolhas e decisões. Há muitos empresários ao redor, há interesses escusos, enfim, tem muita coisa, né, envolto a isso. Então, eu acredito que é uma mescla de vamos aproveitar que isso pode gerar um bem à população e isso vai nos trazer um grande retorno financeiro, seja financeiro direto, como... Eu não quero que ela entre em situações que possam me complicar. Seja lá se for caixa 2, 3, 4, ou seja lá através de bancar sua campanha, né, banco sua campanha, enfim... nós sabemos que, infelizmente, a política do Brasil ela não é limpa, né? Poderia ser, porque esse país é incrível, maravilhoso, né? Mas você acha que no mundo também não é assim? Eu tenho minhas dúvidas sérias, viu? Em tese. Eu acho que, porque eu vivenciei fatos em países da América do Norte que me surpreendeu. Eu falei, mas não falam que isso não pode? Que aqui não existe isso? E aí aconteceu comigo. Deixa pra lá, não vou falar. Bom, mas vamos lá. Aí chegou um momento em que eles foram preparando o caminho para que o serviço funerário municipal fosse privatizado. Como ocorreu essa mudança? Olha, antes de ter a mudança em si, houve uma luta ferrenha, tá? O sindicato, junto com os funcionários... Tanto que era para ter ocorrido bem antes. O Tribunal de Contas do município, o TCM, ele entrou com várias questões, vários questionamentos. Então, foi protelando, foi postergando essa questão da privatização. Em vários momentos foi barrado. Então, nós conseguimos ter um fôlego aí de uns 4, 5 ou 6 anos. Salvo engano, se eu estiver falando alguma besteira, quem é do serviço funerário me perdoe, tá? Eu estou com um lapso de memória por conta, infelizmente, da questão de depressão. Porém, conseguimos talvez um fôlego de 5 a 6 anos de quando era para, de fato, consumar a privatização e... Até o máximo que foi... E foi debatido? Demais. Não, peraí, vamos lá. Quando eu falo demais, pode dar uma abertura, não é interessante. Foi debatido no sentido de nós, funcionários, lutarmos, pleitearmos, levarmos informações, documentações para o município, TCM, e esse embate conseguir ser brecado por um período. Mas vocês agora, tinham apoio publicamente... da população ou não? Publicamente, as audiências públicas que houveram eram totalmente manipuladas, tanto que são salvas. Se o senhor puder puxar, algum dia tiver interesse, ou quem tiver interesse nesse assunto, puxa através
da TV Câmara, tem lá as datas, você consegue assistir as audiências públicas, então fica muito nítido após esse podcast, você ter um pouco de consciência com relação à privatização deste lado, pela informação, não pelo serviço público, mas de alguém que estava do outro lado lutando, você consegue ter um parâmetro que não foi leal, não foi bacana, foi aquela coisa... É necessário ter, é requisito para que privatize, precisa ter audiências públicas. Então, vamos fazer para inglês ver? Então, vamos lá, fez, ok, check, audiência pública. Mas ela foi feita como deveria ter sido feita? Não. Porque todas as vezes que foram feitas audiências, foram levados pessoas, munícipes, jardineiros, sepultadores, agências funerárias particulares, empresas funerárias, empresas de funerária que também corroboram com o serviço, porque não dá conta não somente ao serviço público. Então, foi debatido, porém não de forma correta. Outra com pergunta, boicote, vamos assim colocar. Jardineiros. No serviço público existia o sepultador e o jardineiro ou não? Isso não Sim. Existe? Existe? Sim. Inclusive, essa classe atualmente está sofrendo muito. Então, eu falo em favor de vocês, jardineiros, que estão sendo oprimidos hoje no serviço funerário. Por quê? As empresas que adentraram são 4 concessionárias. Essas concessionárias hoje elas gerem em São Paulo, então o município tem os blocos divididos, cada empresa tem seu bloco. Os jardineiros, o que é? Bloco que você fala você vai tratar desse regiões. Cemitério. Regiões. Exato. Certo. Cemitérios, regiões, exatamente. Tá. Os jardineiros, qual é o serviço dele? Ele, após o sepultamento, muitas pessoas se incomodam. E volto a dizer, tudo é incômodo no serviço funerário, porque, volto a dizer, a questão do comparativo de um bebê que vai nascer, você se prepara 9 meses. Na morte, tudo é toma lá da cá, em cima da hora. Então, você não tem muito tempo para pensar. Com relação ao jardineiro, quando a pessoa vai no cemitério de terra, que sepulta, no final, um profissional chama de canto e fala, olha, eu vou te apresentar o jardineiro, ele é o responsável para que seja feito o jardim para a preservação da sepultura, não apenas para a preservação, mas também para embelezamento, para a identificação, onde você coloca a pedra com o nome, o local onde está sepultado a pessoa, quem gosta de vela para acender, o seu veleiro. Então, esse é o profissional que executa esse serviço. Era oferecido pelo serviço público? Não, estes jardineiros eram credenciados à prefeitura, ao serviço funerário. Então, vamos supor, eu sou jardineira. Eu iria até o serviço funerário. Não é concurso público. Não, eles são autônomos, credenciados. É indicação. Eles são uma empresa, eles têm o seu CNPJ, o MEI, enfim, eles se credenciam à prefeitura para oferecer esse serviço ao munícipe, uma vez que o serviço funerário não entregava este serviço. Então, como nós não fazíamos... Eu não vou em velório, tá? Então, não adianta vocês depois virem puxar meu pé, eu não vou no velório de vocês. Então, é o seguinte, eu não fui nem do meu pai, era Covid, não podia... E da minha mãe, eu também não... Eu acho assim, eu fiz tudo para eles em vida, fiz várias festas grandiosas, homenageando meu pai e minha mãe. Quem me conhece sabe e participou dela. Aí é o seguinte, eu lembro do que você está falando, ao final a pessoa falou isso para minha irmã ou para o meu cunhado e falou que iria continuar... Era um serviço de manutenção. Zelando. Tá, então isso existe até hoje? Existe. A diferença é, antigamente, antes da privatização, esses jardineiros autônomos, como eu bem disse, executavam o serviço, a família ela tinha a oferta, onde ela escolhia se sim ou se não, ok? Enfim, hoje o que ocorre? Esses profissionais estão sofrendo por qual motivo que eu afirmei aqui? A empresa que privatizou, que comprou essa privatização, o único fim dela qual é? Lucro. O único intuito de uma empresa que compra uma concessão, que a concessão foi dada por, salvo engano, 20 ou 25 anos, tá? Qual o intuito dela? É ter lucro. Não há outro ponto para isso. Então, ela precisa gerar receita. E aí, existe uma receita através dos jardins que são feitos, né? Então, eles
pegam todos esses serviços e contratam dentro da administração do cemitério. Então, vamos ter, por exemplo, como uma referência, o cemitério da Vila Alpina, que é conhecido como São Pedro. Ele é São Pedro, perdão, conhecido como Vila Alpina. Certo. Lá tem o sistema de terra, jardim. Não é parede lá? Eu vi uns negócios de parede. Na pandemia, nós construímos os ossários columbários, que nós chamamos, né? Que foram erguidos alguns para sepultamento diretamente da Covid, para não ser colocado na terra. E depois foram expandidos. Agora, sim, estão aumentando mais a questão de sepultamento vertical. Porém, antes da pandemia, vamos colocar assim, predominantemente na terra. Lá tanto tem jazigo de gaveta, no São Pedro, diferentemente do Formosa, que antigamente só tinha terra. Então, São Pedro, Vila Alpina, tem gavetas, túmulos e tem terra. A pessoa comprava a concessão do jazigo e ali pertencia à família. Então, os jardineiros estão deixando de ser contratados pelos munícipes, porque eles estão pegando todo o serviço na administração. E aí o serviço inclui isso, é isso? Eles estão incluindo tudo, que pode e que não pode, que deve e que não deve. Vamos adentrar nessa questão financeira agora na sequência. Mas para entender, hoje, então eles estão sendo... faleceu uma pessoa. Sim. Eu me dirijo a... Eu só tenho em mente o negócio da quarta parada. Mas eu me dirijo... Uma agência funerária. A uma agência funerária. Exato. E aí ainda é o mesmo jeito? Ó, tá aqui o combo 1, X-Bacon, X-salada. Isso não tem como fugir, porque é inerente a um sepultamento. Você precisa ter um caixão. Por lei, no Brasil, é obrigatório, uso, costume, inclusive é obrigatório ter um caixão para sepultar. Não sabia, é obrigatório. Sim, você não tem outra opção. Olha, minha religião não permite tem que ser no lençol. Fala, meu sobrinho falou. Mas foi dentro de um caixão. O saco vai dentro do caixão? Não, acho que não, hein? Não, na Covid foi assim. Na verdade, eram dois, inclusive, saco tá? preto. Eram dois, inclusive. Dois o quê? 2 sacos. No hospital, morte Covid, tá ok, gente? Covid. A pessoa foi lá, constatou Covid, falecimento. E Covid naquela época, hoje não. Hoje eu não sei como funciona, porque realmente eu não... Hoje já tem... Acredito que não seja diferente, tá? Acredito que não seja diferente. Se constatado Covid, o protocolo é o mesmo, porque gerou uma normativa para relação a isso. Então, não deve ser diferente. Certo. Se eu estiver falando besteira, depois alguém me corrige nos comentários. Certo. Mas acredito que não houve modificações. Então, como que se dava a Covid? A pessoa faleceu no hospital, é protocolo já colocar o invólucro, que é o saco, né? A gente fala saco é muito pesado, né? Um invólucro. Invólucro, mas é termo popular, não tem como mudar, né? Mas Meu sobrinho, o Maurício, falou, é um saco preto, falar que eles assim, puseram o vô, tio. Nossa, eu acho tão ruim, porque... mas... colocou a pessoa que mais ama num saco. Ai, que doido. Mas, enfim, de fato não deixa de ser. Aí, quando a funerária, nós íamos buscar o corpo, o serviço funerário também levava mais um e era colocado o segundo. Vocês iam paramentado com... Deveria, em tese, sim, deve-se ir paramentado. Em tese, porque vocês não iam? Teve momento que não teve os paramentos. Teve momento que nós recebemos o álcool em gel tarde, a máscara tarde. Nós precisávamos comprar. Mas tem luva, não é possível. Mas é que tá. Numa pandemia é uma coisa muito excepcional. Sim. Então, uma coisa que você tem estoque para uma coisa periódica e do nada virou assim, foi complicado. Embora eles deveriam, né? Claro. Deveriam, porque não há necessidade de licitação, quebra-se algumas regras para que você tenha agilidade para poder suprir aquilo. Mas, enfim, batendo que em tese, sim, deveria se estar todo mundo paramentado, vamos ter esse caminho. Sim, foram paramentados. Então, levava-se o invólucro e colocava o segundo. Então, quando a pessoa ia para o cemitério... Você recebia aquele invólucro... Aí a pessoa abria para reconhecer, ou não? Exato, tinha que ter um reconhecimento. Aí fechava e colocava em outro invólucro. Exato. Tá. E aí iria para o cemitério direto para sepultamento. Na cova, dava-se talvez 5 minutos, quando dava para a família não, era no máximo 10 pessoas permitidos na época que pudessem ir até o sepultamento. Enfim, era dessa forma, né? A questão
avançando um pouquinho mais a privatização, o caldo engrossa quando... Vamos tirar esse lapso, acredito que está bem nítido com relação ao caminho da privatização, que foi feito... foi forçado a privatização do serviço funerário, não era algo necessário, diz que ia provar, né? Como que eu provo que o Serviço Funerário de São Paulo não era um serviço deficitário à população? Nós enfrentamos uma pandemia mundial, onde São Paulo sepultou números assim estratosféricos por dia. O senhor recorda-se de alguma notícia dizendo que o Serviço Funerário de São Paulo não pôde sepultar porque não teve sepultamento, não teve caixão, não teve atendentes, não teve nada? Muito pelo contrário, nosso atendimento foram de imediato, eficaz e eu posso dizer até que com total excelência. Por mais que tenha todos os seus problemas peculiares, particulares, um atendimento, talvez uma pessoa que não atendeu bem, outra não, mas isso nós trabalhamos com regras e exceções. A regra é, nós cumprimos e muito bem aquilo que nos foi proposto pela pandemia, sabe? E é uma coisa que eu deixo aqui para, se algum dia esse podcast chegar em algum representante público, talvez não seja tardio uma singela homenagem. Homenagem a quem fez a sua obrigação? Não. Homenagem a quem largou sua família, correu riscos, atravessou 2, 3 dias seguidos, sem dormir, cobrindo plantões seguidos, porque, como eu sempre falei em alguns podcasts, antes da privatização, antes da pandemia, vamos assim dizer, nós éramos executando o serviço de 3, por conta da falta de reposição de funcionários. Já éramos sobrecarregados. Na pandemia, era fazendo por 6. Salvo, por exemplo, o meu plantão. No quarta parada, éramos em 4 pessoas. Quando a pandemia chegou, professor, fiquei apenas eu. Os outros 3 eram pessoas que tinham comorbidades, que poderiam estar suscetíveis a pegar Covid e, portanto, foram afastados. Não porque eles quiseram, mas porque tinha que ser. Aí, no plantão seguinte, no outro dia, a mesma coisa. Também teve pessoas que eram mais idosas, se afastaram. E tinham diabetes, tinham doença, não podiam. Diabetes, pressão alta, pessoas que já tinham comorbidades não podiam participar. Sim. E aí o que ocorre? Nós não atendemos a mesma demanda que para 4 já era grande no dia comum. Saiu 4, éramos 4, saiu 3, fiquei apenas eu, falando do meu plantão. E o serviço, se nós atendíamos 20, 30, 40 óbitos numa noite, foi para 90, 100. Quando chegava uma família com óbito na minha mesa, às 7 horas da noite, que era o horário que eu atendia, 19 horas, quando eu atendia e pegava o primeiro óbito, já tinha mais de 40 óbitos na frente. Eu pegava a pessoa e orientava. Você quer pegar o nosso telefone e nos ligar daqui a 5, 6 horas para ver se está perto o seu nome de ser atendido? Porque o senhor ficar aqui 5, 6, 7 horas, primeiro, o senhor vai correr risco de ser contaminado, porque a Covid está aí, a aglomeração não é necessário, não é possível. Aqui tem aglomeração, porque as pessoas estão aguardando. Então, você vai para sua casa, você descansa, toma um banho, até se alimenta e pode descansar um pouco. E aí retornar para ser atendido. A maioria fazia isso. Já chegou o plantão de eu, às 19 horas, pegar um óbito e atender a pessoa quase no horário que eu estava deixando, às 7 da manhã. Então, imagina a loucura que foi isso. E nós entregamos. Se não tivesse sido entregue o serviço na pandemia, por exemplo, está aí uma pontuação para se considerar para uma privatização. Espera aí, o serviço talvez funcione quadradinho no dia a dia, mas num excepcional problema, tem que entregar também, não entregou nada. Foi isso que ocorreu? Não foi. Nós entregamos. E muito bem executado, diga-se de passagem, devido à nossa estafa física, mental, emocional, de todas as formas. Enfim, essas pessoas que, principalmente a última gestão do serviço funerário, que administrou, após privatização, foram realocados para alguns setores da prefeitura. E aqui eu quero citar especificamente um órgão chamado SP Regula. A SP Regula, ela foi criada justamente para fiscalizar, acompanhar, resolver
entender os problemas e fazer com que sejam solucionados. Aí entra aquela pergunta que tu bem me disse agora há pouco. A privatização, ela é fim financeiro ou político? Essa é uma resposta. Dentro da SP Regula, haviam pessoas que estavam na administração preparando a privatização. Entende? Eles estavam preparando, eles queriam a privatização. Nós estávamos brigando com eles e eles brigando conosco para privatizar. Ponto. Já tinha uma camisa, um time. Brasil e Argentina. Eles eram Argentina. Esse povo foi para dentro da SP Regula, um órgão fiscalizador. Ou seja, criou uma privatização, uma concessão, as empresas que compraram, elas estão sendo fiscalizadas, se estão cumprindo o contrato, preço, abusos, ok? Essas pessoas estão lá naquela cadeira para receber as denúncias. As denúncias começaram a chegar. Não foram uma, duas, três, foram dezenas por semana. E o que eram feito com essas denúncias? Consegue me responder? Arquivando, deixa de ir lá. Exato. E a maioria das denúncias era em relação a quê? Abusos, principalmente financeiros. Mas não era tabelado prefeitura. Agora vamos lá. Na privatização não tem preços tabelados? Não. Então é o seguinte, desculpa, eu estou tomando um negócio de injeção para emagrecer, para mim não emagrece. Aí é o seguinte, que nem eu vou no shopping, tem várias lojas, aí eu acho um produto, eu vou em outro, acho o mesmo produto, eu vejo qual o melhor preço, tal. Mas pelo que você falou que são setorizados, eu não posso escolher a SP Interra com a SP Interroll. Eu não posso escolher porque o preço melhor é da Interroll. Ou posso? Não. Porque, vamos dar um exemplo. O Quarta Parada que tu sempre cita aqui, talvez por familiaridade. Quem administra hoje o Quarta Parada é a empresa Consolari. É uma dos 4 blocos, das 4 empresas, Consolari. Caso o preço... Vamos dar um exemplo. Caso a empresa Cortel, tem a Cortel, a Maia, a Consolari e a Velar. Vamos supor que a Cortel... Velar é bem bolado. Caso a Cortel esteja com um valor abaixo, vou contratar a Cortel para lá. Não funciona dessa forma. Não pode? Não funciona. Você tem que pagar as taxas para a Consolari, no caso. É que nem pedágio, né? Cada um tem a sua praça, né? E pronto. Uma é mais barata. Aí o que ocorre? Quando nós falamos que os preços eram tabelados no serviço funerário, existia a tabela. Vamos colocar que o sepultamento tinha desde o gratuito, que eu vou citar, que o senhor falou sobre o gratuito, tinha desde o gratuito até o mais caro. O mais caro, que fosse um presidenciável, algo do tipo, um bilionário... Não cabe em caixão normal, tem que ser um negócio... Ô, Kaique! Não, ele tá bem, poxa, tá bem. Se vamos por um presidenciável, algo do tipo... que fosse querer o serviço mais pomposo. Certo. No serviço funerário estaria em torno de 24 mil. O serviço nível elevadíssimo. Alguém que está lá, milionário, quer colocar esse valor, ok. Certo. Pronto. Não tinha como você pagar 30, 40, 50 mil, porque o serviço era até 22 mil, vamos por 24 mil. 24 mil. Pronto. Eu tenho nota aqui com 77 mil reais. Mas daí já de privatizado. Privatizado. Vamos fazer uma escala para ficar mais simples o entendimento de quem está assistindo? No serviço anterior, antes de privatizar, público, nós tínhamos... Eu vou falar o valor médio, tá? Porque o mesmo tipo de serviço para uma família, no mesmo cemitério, para outra poderia ter divergência de valores por questões, por exemplo, uma quer vela, outra não quer, tira, retira. Uma vai velar, outra vai só sepultar. Só me esclarece uma coisa. Antigamente, eu ia para um cemitério público, mas não, eu tenho um jazigo no cemitério, não sei, Paraíso da Noite lá. Sim. Lá também o serviço funerário era o público? Não. Vamos lá. Dentro de São Paulo, quando nós falamos de privatização, antes da privatização, nós tínhamos
O monopólio. O monopólio é que a pessoa, ela obrigatoriamente precisa ir a uma agência pública do serviço funerário para contratar o serviço. O que ocorre? Tem pessoas que não têm jazigo, então, por exemplo, nós damos preferência para sepultar em região mais próxima da sua casa, pelo CEP. Então, por exemplo, Zona Leste, o Vila Formosa é o maior da América Latina, então ele abrangia, ele abraçava a maioria da população da Zona Leste. Vamos supor que o senhor tem um jazigo em um cemitério particular dentro do município de São Paulo. Posso citar o exemplo do Carmo, na Zona Leste, Carmo 1, Carmo 2. Você tem esse jazigo. Obrigatoriamente vai até o serviço funerário, mas contrata. Eu tenho que ir lá. Tem que primeiro ir no serviço funerário da prefeitura, contratar o caixão, o transporte. Mas isso que eu estou perguntando. Antes da privatização, eu tinha que contratar o caixão e o transporte e tal, com o serviço público municipal. Exato. Eu tinha, ainda obrigatoriamente. Que fosse um cemitério de luxo meu, mas eu queria. Getsemane, Morumbi, hoje obrigatoriamente. Eu posso, com a privatização, falar, não, eu quero ir no Getsemane e contratar lá? Não, precisa ir a uma agência funerária. Precisa ir. O que você paga para o cemitério particular? As taxas inerentes aos serviços que eles prestam. Por exemplo, se você for velar no cemitério do Morumbi, você paga a taxa do velório para o cemitério Morumbi. Certo. Você não vai pagar... É um aluguel do espaço. Exato. Tá. Aí a taxa do sepultamento, aí as taxas mas que são inerentes. Mas o coveiro você não gosta? Não, coveiro eu amo, é popular. Você gosta, é o sepultador. Sim. Ele era o concursado ou lá não? Se é dentro do cemitério particular, não. Ele é contratado, ele é um prestador de serviço, ele é funcionário contratado ao CLT do cemitério particular. Esse de 77 mil, o cara ia de smoking, sei lá. Tem cafezinho na beira, porque não é possível. Mas ainda, vamos racionalizar? Vamos racionalizar aqui? Eu acabei de falar que o serviço mais pomposo, top de linha, luxo do serviço funerário antes de privatizar, 25 mil. Nossa, eu acho tão esquisito falar em luxo nesse... Pois é. Mas temos que colocar categorias, porque querendo ou não, fica mais fácil para nível de entendimento. Então, assim, a nível de um caixão luxuoso, porque, vamos e convenhamos, é o mesmo fim. Então, o que vai definir a questão de escolha é, primeiro, financeiro. Primeiro, uma das coisas que mais contava é a escolha também, né? De finanças. A pessoa, sei lá. Exato. Acho que até na hora da morte o cara tem que mostrar uma grife. Principalmente aqueles que não fazem vida. Então tem que demonstrar alguma coisa em morte, né? Eu tenho um pouco de experiência de faro com isso, conversando com famílias. Então dá para perceber que tem hora que a consciência bate, já que você não teve a perspicácia de ser uma pessoa em vida, então você faz em morte para que quem está ao redor veja que, olha... Para mostrar, olha, o carinho até na hora da morte. Infelizmente, o ser humano ele é movido também a vaidades, né? E me diga uma coisa, já que você tocou nesse assunto, me tira uma dúvida. Quando você já chegou a fazer exumação que o caixão estava inteirinho depois de muitos anos? Não, é muito difícil. Tem muitas partes do caixão que ainda permanece, laterais, o fundo. A tampa normalmente não, o tempo já fez desgastar. Tanto muito faz difícil. Se é o mais velho ou o mais novo, o mais caro ou o mais bonito, sim, vai quebrar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cemitério por exemplo, no Mariana, tem o de gaveta na parede, o columbário, né, que nós chamamos. Lá, ali sim, o caixão poderia... Não vai terra, né, nesse caixão? Não, no columbário não, porque ele é na gaveta. Mesmo? Você põe uma gaveta? É uma gaveta. Ele tem um espaço, você coloca o caixão, a urna, você veda, fecha e fica ali. Tipo o túmulo de Jesus Cristo, na época dele, é? Um local de pôr e fechar e acabou. Mas ali é mais coletivo, né, um em cima do outro. Sim, também não podia ser. Você não podia também ter um... Bom, vamos voltar. Só para dar uma descontraída, porque o assunto me revolta. Pensa esse perrego. Vai revoltar daqui a pouquinho ainda. Ainda não disse nada para revoltar. Aí, se perregula. Então, vamos dizer que o órgão que era para fiscalizar, para colocar tudo em ordem... Eu era sepultador. Ok. Privatizou. Sim. Eu fui recolocado, porque eu não posso ser mandado embora, né? Sim. A não ser nos casos de lei. Eu era recolocado. Sim, foi realocado. Aí eu fui realocado
setores para da prefeitura. tomar conta do pessoal que privatizou, não? Antes fosse, porque daí seria interessante, né? Isso seria no mínimo, já que tudo foi injusto da privatização, tudo foi injusto. Seria no mínimo algo assim tolerável que nós fiscalizássemos, até porque know-how nós temos, conhecimento e sabemos pontuar o que é possível, o que não é possível, o que é certo, o que não é correto. Mas não foi dessa forma, até porque, volto a dizer, há interesses de pessoas, grupos, empresas e coisas do tipo que não vale a pena citar para manter essa privatização em pé, né? Os servidores que estavam atuando, concursados na prefeitura, no serviço funerário, foram todos realocados, a maioria em subprefeituras, em serviços de biblioteca, enfim, houve uma realocação de acordo com o seu endereço. Todo mundo, não teve ninguém todos. sacaneado. Não, até porque não... Sim, mas você sabe como funciona. Sim, né? aí teria uma briga, né, jurídica, mas não, todos foram realocados. De forma coerente, não. Olha que desumano também, se olhar por este ângulo, pega um sepultador que está há 25, 30 anos fazendo a mesma coisa, furando buraco, pegando o caixão, colocando na terra e tirando. Aí tira essa pessoa e joga dentro de um setor administrativo da prefeitura. Fica louco. Pôs dentro de uma gaiola. Exato. É muito complicado, né? Esse trato humanizado. E o pessoal da privatização não quis utilizar esses funcionários? Até não pode, né? Eles precisariam fazer o quê? Pedir uma licença sem vencimento de 2 anos. Ah, tá. Aí eles teriam. E após 2 anos, decidir se reincidia com o serviço público, né? Pedir exoneração. Quem vai pedir exoneração? Depois de tantos anos aí no serviço público, não faz, direito não carece. administrativo não é minha área, é lá o doutor Saulo Ferreira Lobo que faz. Não carece. Então, de fato, teria que ser realocado mesmo, né? Agora, vamos entrar então na questão de valores? Que é uma questão que aqui sim vai chocar, aqui sim vai revoltar? Desde que você não... Calma, hein? Oi? Desde que você não... Senão nós vamos ter que ficar editando aqui. Não vai se complicar à toa. Não vou falar nomes. Vou até passar alguns para ti. Aí peço para que você fale o valor, para que não seja eu dizendo. Eu trouxe algumas notas. O que são essas notas? Notas de contratação. Então, qualquer pessoa que vai até o serviço funerário, privatizado ou não, prefeitura ou privatizado, ela contrata o serviço, recebe a sua nota do serviço que foi contratado, ok? Discriminando item por item, valor total, enfim. Combo lá. Perfeito. Eu tenho algumas notas aqui de uma crescente. Eu não trouxe as notas gratuitas, porque o gratuito em si já é zerado, ok. Mas eu tenho 2 notas do serviço social, uma social e uma popular, e subindo esses valores. Levando em consideração o sepultamento adulto, tá? Não criança, enfim. Aqui, quando você contrata na prefeitura, antigamente, antes da privatização, o gratuito, como você perguntou, quem não tem condições, a nível de esclarecimento, quando a pessoa é cadastrada no CadÚnico, ela tem direito ao sepultamento gratuito. Então, ela vai até uma agência funerária, através do CPF, é verificado no sistema se está ativo, se está ok. Estando ok, zerado a nota, faz o serviço. Eu tenho CadÚnico, mas ele não está atualizado. É uma coisa que ocorreu muito, inclusive houve-se muitos problemas com relação a isso, porque não havia atualização de cadastro, logo, se não há atualização, a família não tem direito. Ela é cadastrada no CadÚnico, ok, está atualizado? Não. O sistema não atualizava, então quando a família chegava lá no momento de desespero, sem condições, de uma hora para outra ocorreu a morte, e nós sabemos que a questão financeira da maioria das pessoas não é de ter 5, 7, 8 mil guardado, enfim, para esse momento. Então a pessoa simplesmente não estava com o cadastro atualizado, seja porque a família não foi atualizar em tempo hábil no órgão público, ou porque o órgão público não atualizou o sistema. Então a pessoa chegava lá sem condições e falava: eu não tenho condições, eu sou cadastrada no CadÚnico, porém não está atualizado o sistema e eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu faço? Deixo na rua? Não tem como. Então a prefeitura fez o que na época?
um sistema onde nós gerávamos um boleto com o valor do caixão, do sepultador mais em conta, do valor do popular, e a pessoa tinha 60 dias, 2 meses, para ir até o órgão público e regularizar a sua situação no CRAS, do CadÚnico. Ela regularizando, ela entrava em contato com a prefeitura, com o serviço funerário, e falava ok, apresentava o documento de que estava ok o cadastro, o boleto era cancelado, a pessoa não pagava. Se em 60 dias ela não regularizasse, ela teria que fazer o pagamento daquele boleto. Porém, ela tinha 2 meses para se preparar, não era uma coisa abrupta, né? Ela tinha ciência. Então, aqui eu vou pedir, por gentileza, para você verificar uma nota da prefeitura que está escrito aqui em cima, ó, sepultamento social, aqui onde começam as descrições de valores. Então, aqui o senhor pode ver sepultamento social, que é esse que eu te falei, com o boleto pago daqui a 60 dias ou cancelado se o sistema atualizasse. Ok. E o valor final da nota. Você pode falar, por favor, para eles? Bom, está aqui nota de contratação de funeral, número da nota, Serviço Funerário do Município de São Paulo. Então vamos lá. Onde estão as descrições, no meio aqui item, descrição. Aqui tem todas as descrições, revestimento, não, nem sabia se cobrava padrão ou não, unidade social adulto. Paramento social. Do que é paramento? É onde você coloca o caixão, é os paramentos que seguram, né? O caixão, o castiçal de velas, aquele mesa negócio de ferro lá. Isso, os paramentos. Carro para remoção social adulto. Carretos, paramentos. Nossa, é coisa pra caramba aqui. São muitos itens. O que é benfeitoria social? Que benfeitoria é essa? Sabe, não? Onde está escrito a benfeitoria? Não, desculpa, é enfeite. Enfeite. O enfeite é o que vai dentro do caixão, floral, né? As flores, as folhas, folhagem. Mesa de condolência. Onde fica a folha que a pessoa assina a presença que esteve. Bom, isso dá um total de R$ 850 redondo. Exato. Então, esse funeral, ele foi, então, uma pessoa que foi não até... Não dá para ver nome de ninguém, então só para saber que é verdade. Sim. Então, esse funeral, nós estamos falando de alguém que foi até a prefeitura, a agência funerária, serviço público, disse que não tinha condição, foi colocado o nome no sistema, a pessoa era cadastrada no CadÚnico e não estava atualizado. Então, a prefeitura dava para ela um período de 60 dias para atualizar. Dentro desses 60 dias, atualizou, ligou no serviço funerário, enviou a documentação, boleto cancelado, a pessoa não paga esses R$850. Valor pago zero, e aí fica aguardando abaixo, é isso? Exato. É lançado esse valor, a pessoa sai em posse de um boleto, tá? Ela sai de um boleto, com um boleto em mãos lá da agência, que é cancelável até 60 dias, se comprovado. Caso não, ela teria que fazer o pagamento e tá tudo ok. Essa segunda nota, que eu vou lhe mostrar, é a mesma urna que essa daí, tá? Do social, que é a Jasmin, é o serviço mais em conta. Alguém vai lá até a prefeitura e fala, olha, Dilaine, eu não quero gratuito. Eu quero pagar o serviço, mas eu quero pagar o mais em conta porque eu não tenho condição. Não pode o Kaique, não pode porque o fundo cai. O cara falou, é 80 quilos. Mas olha, o fundo é interessante falar, porque existem 2 tipos de caixão, no caso não 2 tipos, né? Deixa eu corrigir. Cada urna, cada caixão, existe a sua metragem, porque até 90 quilos, o caixão padrão de 2 metros, 60 por 40, ela cabe uma pessoa até 90 quilos, 1,70 m, 75. A partir de 1,75 m e de 90 quilos, tem que ser o caixão 2,10, 70 por 50, porque aí ele comporta até 150 quilos. A partir de 150 quilos, tem o outro caixão que vai... Aí tem os caixões especiais, que é para quem tem mais de 200, 300, É o teu caixão, quilos. Kaique. É especial, guarda bem. É muito amor, né, Kaique? Duzentão. Aguenta duzentão. Então,
Uma coisa que é interessante, você me deu um insight agora, sobre quando nós falamos, a pessoa pagou R$850 no funeral. O que está incluído nesse funeral? Porque quando nós falamos e as pessoas não têm ciência do que é de pronto, aí, tem vários itens. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou ler para não pular nenhuma etapa. Tem a urna, que é o caixão. Tem o revestimento que vai dentro do caixão. Que é o paninho. Exato. O carro de remoção, a taxa de sepultamento, o véu que vai dentro do caixão, dentro não é sobre o falecido, pra não né? Mosca. Exato, o véu, a vela para quem por uso costume religioso também, a vela, a samambaia é a folha, a folhagem que nós colocamos, preenchemos o espaço vazio do corpo dentro do caixão, para que as flores, ao ser colocadas, não fiquem lá embaixo. Então, dá volume com a samambaia, depois vem com as flores então, enfeitando. O corpo está em cima de uma samambaia, de folha de samambaia? Não, o corpo é colocado ao entorno, no espaço vazio, preenche com essas folhas, com as folhagens, para poder dar o volume e as flores ficarem rente ao caixão e fica aquela decoração, né, mais aceitável de se ver. Taxa de velório, paramentos, como ele disse, o paramento é quando você vai à sala de velório, o caixão está erguido, tem aquele suporte, vamos colocar assim esse nome, comportando aquele caixão. Tem as castiçais, onde as pessoas que têm a vela colocam as velas, tem a mesa que a pessoa coloca a folha, caso ela queira colocar para saber quem foi lá e prestou suas condolências. Então, o serviço ele é completo, ele não é apenas o caixão, enfim. Então, quando fala-se de valores, por vezes assusta, mas tem que saber que é todo o serviço que está incluído. Este daqui, então, voltando, a Jasmim é o nome da urna, o senhor vai ver aqui embaixo da descrição. Também? Não, todos aqui são públicos. Aí o que vai diferenciar é a tua escolha financeira. Sim, é o combo. Principalmente financeira ou então por status, como o senhor bem disse. Aqui, a urna mais simples. A pessoa chegou na funerária, Edilane, não quero gratuito, mas também não quero mais caro. Eu quero pagar a urna mais simples. Ok, então nós apresentávamos o Jasmim, que é essa urna. O senhor pode ver o nome em cima, Jasmim, e falar o valor, por favor, final do sepultamento? Aqui está o Serviço Funerário do município, vem com carimbo pago, tem o nome do contribuinte e tal, tem o nome da pessoa que faleceu, tudo certinho, a nota está lá, a data, tudo certinho. Então vamos lá. Aí é o que ela falou, a urna Jasmim. Aí você tem, ela já explicou tudo aí, carreto, samambaia. Nossa, se eu visse samambaia, eu nunca ia saber o que é. Não fica visível também no velório? Crisântimo também, porque normalmente flor de velório de caixão é crisântimo, né? Em tese, sim, algumas rosas, aí depende muito da escolha também da família e da disponibilidade, né? Enfeite floral, velório, paramento, tá muito bem. Aí, esse aqui tem um valor de 831,68 total final. Ok. E esse aqui era 850? Isso. O mesmo serviço poderia ter algumas variações por conta de itens que coloca. Não dá para ver nome, não dá só para saber que eu não estou lendo nada aí. Edilane, seguindo a mesma tese, eu não quero o caixão mais simples, mas também não quero o mais caro. Eu quero um intermediário entre que mais sai e o mais simples. Nós tínhamos essa urna, a petúnia. O senhor pode falar o valor final? Vamos lá. Os itens são praticamente os mesmos. Só tem um negócio aqui diferente dos outros que às vezes algumas coisas acrescenta e tira, mas geral terra. O que é isso? É onde vai ser a taxa por exemplo, se é no Vila Formosa, você não tem jazigo, então você paga a taxa daquele aluguel daquele espaço para sepultar. Tá, aí vai, também, não estou lendo papel em branco, tá aqui. Foi para 1.670,45. Ok, então a gente está escalando de 800 e pouco para 1.700. Essa segunda nota é o outro caixão. É o melhorzão. Vai subindo-se os valores e... Açucena. Açucena, aqui não saiu o acento. Açucena, tá. Esse aqui já vai para 2.608,31. Exato.
Depois nós temos a urna sequencial, que é a bromélia. Bromélia. A petúnia e a bromélia eram as urnas que mais saíam, tá? Eram as que mais saíam. Tirando as popular, quando a família não tinha condições. Tá, bromélia já vai para 3.405,55. Kaique, esquece, o teu vai ser aquele de 800. Mas se de repente cadastrar no CadÚnico, pode ser um 0,800, hein? Se cadastra lá, porque se depender de mim, vai no barato. Agora é o seguinte, vamos lá. Nós falamos sobre comissão, coisas desse tipo, né? Chegar nesse assunto. Vamos lá. Perdão. Você não vai comer bolo? Eu vou sujar o dente. Tudo aqui. Mas mulher. Vamos lá, pessoal. Nós demos até uma trava aqui para eu poder ver. Fala, Edilane. Vamos lá. Antes de mostrar as notas do serviço, dos valores que são executados hoje pelas empresas privatizadas, o show de horror, vamos assim colocar, eu quero fazer um leve comparativo. Quando você, munícipe, entrava em uma agência funerária da prefeitura, tá, professor, para contratar o serviço, nós enxergávamos como munícipe necessitando de um serviço do qual nós fornecíamos tabelado, sem ser comissionados. Então, para nós, indiferentemente se o senhor contratava o serviço gratuito de 800, de 1.000, de 7.000, de 50.000, de 50.000 não existia, né? De 24.000 que era o máximo. Tanto faz como tanto fez, não mudava nada a nossa vida. Hoje, privatizado, volto a dizer, qual é o intuito de uma empresa que entra para uma licitação de contratação de serviços? Não, é o fim, o lucro é fim. Nesse nível. O fim é o lucro, né? A questão é essa, eles lucram, eles querem lucro. Então, antes de falar os valores, como falei, o senhor bem disse, eu fui frente a vários movimentos contra essa privatização, denúncias do quais até hoje geraram na Câmara dos Vereadores um pedido de CPI que está lá engavetado, não é pautado e não vai ser provavelmente instaurado por diversos motivos, mas eu tenho como prova alguns prints de grupo de WhatsApp de várias empresas. Essa é de uma empresa, não vou nem falar o nome. Essa empresa tem uma coordenadora e esse grupo aqui é dos agenciadores que hoje são vendedores. Então, eu posso já começar a fazer essa diferença de comparação de um atendente, quem está atrás do balcão de uma agência funerária da prefeitura, um atendente, um funcionário público que estava ali para lhe atender, e hoje é um vendedor que precisa vender. Edilane, você está falando isso porque você quer queimar a privatização, enfim. Então tá. Não vai ser pela minha voz, estou mostrando ao professor. Eu vou ler aqui que o negócio está estranho. Eu não vou falar o nome, tá? Ela se identifica. Okay. Eu sou fulana da agência tal. Boa noite, finalizando o plantão. 14/12 de deixar para lá, às 19 horas. Aí ela põe o nome, ela fez assim. Time, atenção, comitê de crise, não podemos fazer nota menor que R$ 4.500. Só que ela repete isso 10 vezes, 4.500, 4.500, 4.500. Estamos com o ticket muito abaixo do normal. Tem que dar mais produção. Tem que subir esse ticket médio aí. Mínimo de 4.500. Mas quem paga o mínimo de 4.500? É a pessoa que está indo lá procurar para sepultar o falecido da família. Para cima deles. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. A frase motivacional, tem que motivar o time. Lembrando que com notas maiores, vocês também recebem mais. Brincadeira isso aqui. Eu desafio qualquer pessoa a apresentar um print, uma prova de que quando funcionários públicos,
existir alguma notificação dessa forma de um coordenador, no Mas caso, você diretor falou, nosso? Não adianta, pra quê? Pra que eu vou vender o mais caro? Eu não ganho nada com isso. Eu vou vender. Agora, presta atenção. Ticket médio baixo. Ah, não, o senhor está revoltado? Vamos pro próximo? Lê isso aqui, por favor. Lê e depois eu explico o que significa. Bom, os nomes deixa pra lá. Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Atenção, é obrigatório. Todos os casos de gratuidade, casos que a família não adquirir a Tanato, Eu explico depois, tá? iniciar a higienização, abrir OS à parte para incluir o serviço se a família não for adquirir a Tanato. Item já disponível no sistema. Valor é R$400. É obrigatório. Para quem? Para serviços o quê? Gratuitos. Tá bem dito aí. Quando for sepultamento direto, sim. Mas é importante explicar e tentar passar à família que o cuidado na clínica é importante. Então, visando o melhor cuidado a esse serviço de menor custo a famílias. Qual deles? Fechei sem querer. Em tese, Deixa eu falar uma coisa, Tanato, né? Tanatologia, é morte e tal. Sabe de onde vem isso? Vem do deus Thanatos, que era um deus loiro com asas negras. Era um corpo bonito, muito jovem, muito bonito, e ele ia buscar a pessoa na hora da morte. Então, tanatologia, Thanato vem do deus Thanatos. Um pouquinho de cultura filosófica. Contigo não é um pouquinho, não. A gente tem um banho de cultura, né? Professor, vamos lá. O que o senhor leu agora para eles? Que alguma uma coisa pessoa, tem que tomar. É uma pessoa que está exigindo de um grupo produtividade financeira. Não, e ainda que for gratuito, tem que tomar alguma coisa, é obrigatório. ênfase para esta parte. ênfase para esta parte. Pessoal, se é gratuito, vamos colocar a higienização. Porque a tanatopraxia é de R$2.500, R$3.000, depende da família, né? Aí vai de acordo com o que o cliente oferece visualmente para quem está à sua frente tentando te sugar financeiramente. Agora, falando de gratuito, a pessoa... Agora, vamos lá. Aí eu vou entrar para um lado mais humano, pesado. Imagine... Quem está assistindo... Eu sei que esse podcast ele é bem seleto. Isso é bem nítido, já foi inclusive citado. É bem seleto. Então, provavelmente, talvez eu arrisco que 70%, 80% das pessoas que estão assistindo são pessoas que não têm problemas financeiros em questão de contratar um funeral, não passaria por isso. Mas eu vou pedir uma licença poética para que você coloque-se nesta posição. Você é uma pessoa desprovida de dinheiro, não tem condições financeiras alguma de pagar por um sepultamento de alguém que acabou de falecer na sua família e você tem que executar o serviço, você vai até uma agência funerária, primeiro, você já não vai tão confiante, você já vai de uma forma mais... Qual que é o termo correto? Não, o cara vai titubeando, vai detonado, a pessoa, você humilhado. vai com vergonha. Você já vai com vergonha, embora não é vergonhoso em hipótese alguma. Mas você não vai com tanta confiança fazer a contratação sabendo que você não tem condições. É o famoso você não tem onde cair morto, não era ofensivo isso? É a frase, né? Fatídica frase. Então, você não tem condições, você vai até uma pessoa e já demonstra-se vulnerável financeiramente, ok? Esse é o cenário. Você chega à mesa, antes da prefeitura, ok, fica tranquilo, o serviço vai ser feito da melhor maneira, ok, vamos lá. Você sai tranquilo. Hoje, você senta à mesa, existe do outro lado, e detalhe, gente, eu não estou culpando quem é o funcionário que está do outro lado. O vendedor, ele é um profissional, pai de família, mãe de família, ou mesmo que não seja de família, ele tem seus custos. Ele está trabalhando para ganhar o seu dinheiro. Não vou entrar no mérito do profissional. Eu estou entrando no mérito do sistema.
O sistema está errado. A privatização está errada. Ela tem que ser revogada, custe o que custar. Por estes motivos que eu acabei de dizer e por 300 outros que eu não posso citar aqui. Deixa para lá, né? Então, essa pessoa hoje senta à frente desse vendedor. Esse vendedor é pressionado para que aquela família que era para sair com zero custo de funeral, ela precisa fazer com que a pessoa embarque pelo menos R$400 nessa brincadeira para higienizar o corpo. Só que aí eu te falo, qual argumento você tem que usar como vendedor? E eu sou vendedora desde os meus 14 anos, posso falar que é uma técnica que eu, graças a Deus, detenho. Você precisa ter argumento para que essa pessoa tire R$400 do bolso e injete ali, concorda? Então vamos lá, pensar. Qual argumento você usaria para que essa pessoa contrate o serviço, sendo que você não tem condições? Vai ficar fedendo no velório. Pronto. Ó, se não fizer isso aí, pensou, vai ficar fedendo. A palavra é terrorismo psicológico. Já não bastasse a pessoa estar com a dor da perca, ela tem que ser aterrorizada. Da pior das hipóteses. Sim. Para que o serviço seja executado. Dito isso, acredito que ficou bem nítido a dinâmica da explicação do que se tornou financeiramente antes. Agora vamos comprovar com notas. Aqui eu peguei uma sequência. Por favor, aqui já tem algumas diferenciações de nomes, porque na prefeitura era tabelado os nomes, aqui muda-se os nomes, mas o serviço é o mesmo. É caixão, mesmo, né? É velório, tudo mais. Pode falar o valor final dessa nota? Deixa eu só ver o que eu estou vendo aqui para falar a vocês. Ó. É uma nota fiscal, realmente. O cemitério é Vila Mariana. Tá? Os itens, praticamente. 8.818,62. Esse aqui, idem. Cemitério Parque da Cantareira. 10.293,07. Kaique, não se anima não, tem 800. Esse aqui, o cemitério é Aclimação. 12.426. Esse aqui, o cemitério, eu gosto do cemitério. Esse aqui, o cemitério. Onde é esse cemitério? Araçá. Esse aqui, Araçá é cemitério do chique. Vamos lá. 13.185. Freguesia do Ó? Zona Norte. Freguesia do Ó, Zona Norte. Nossa, mas é tão caro assim? Eu prefiro ir para Araçá. 14.808,26. E a última que eu trouxe? Esse aqui. Cemitério. Onde é que está o cemitério? Cemitério da Penha. 22.458. Quase uma kitnet. Agora, veja. Estou achando aqui um print para você ver. Eu não trouxe, é que eu tenho pastas enormes de notas, tá? Inúmeras. Eu trouxe algumas porque não teria motivo para ler todas. Mas eu tenho nota de uma contratação de um serviço de bebê. O bebezinho, para nós, na época da prefeitura, o caixãozinho funeral completo, tá? Funeral. Com a urna mais luxuosa que tinha, ficava em torno de R$ 1.700 para o bebê. Tem uma nota, várias, mas uma específica, de R$ 9.600.
para um caixão de um bebezinho. Aí você trabalha com o emocional da mãe e do pai, né? Dos avós. É humano tudo isso? Não, é sacanagem. Eu tô Pra mim, tentando achar... funeral salvo é cemitério o termo certo? O quê? Local onde sepulta é Cemitério. Salvo em particulares, em que um cara empreendeu, tem concessão, pagou pelo terreno, né? É serviço público, tem que ser gratuito. Não dá para taxar a morte. A morte não pode ser um canal de lucro. Não, também serviço fim, não. Ela tem que ser o lucro para girar um sistema para se manter. Mas a gente fala lucro... até em serviço de saúde também, mas no Brasil o serviço de saúde tem público. Ah, mas é ruim, é bom, mas é o que eu estou te falando. Se você quer um privado e tem condições, pague. É opcional. Mas agora você ter que ir para... Aí é esquisito. E mesmo quem tenha dinheiro, pessoa rica, milionário, bem financeiramente, pagar 22 mil reais no funeral... sei lá, é o que Sendo você falou. Eu já gostei da tua frase. É mais quem quer dar satisfação pós-mortem do que porque não deu em vida. Olha, aqui a última taxa interessante que eu gostaria que o senhor lesse. No serviço funerário, também tem aquele serviço de exumação que eu já havia comentado no primeiro podcast. A exumação é quando a pessoa vai até o cemitério para tirar os despojos ossos da terra e coloca assim o ossário. Normalmente, por exemplo, Vila Formosa tem aquele paredão em torno do cemitério que são os ossários. Você tira da sepultura e coloca lá no ossário. Este serviço ficava nada mais que arredondado R$200. Taxa de exumação com ossário por 5 anos. Antes da privatização. Agora, na privatização. Pode ler, por favor? Me fala uma coisa. Isso é uma família que tirou o print e me mandou. Me fala uma coisa. Você quando é exumação determinada por decisão judicial, aí não tem custo nenhum, né? Não, tá. Não. Bom, é o seguinte, aqui está... Vamos encurtar a história, 1611,53 e vem aí, parcelamos em até 6 vezes no cartão. Aproveite a Black Friday para exumar o seu querido. Quantos por cento aqui de aumento? Não consigo nem falar, porque como eu sou de humanas, não sou de exata. Eu também sou, e aí a gente vai fazer que já falou, ó, isso aí é % de aumento. Nós estamos falando aqui de mais de... É muito bom, é muito por cento de aumento. 800% de aumento, algo de 900, 700, alguma coisa do tipo? É muita coisa. Aí eu te pergunto, isso foi melhor para o munícipe? Sim. Se o senhor for verificar em loco... Você ameaçou você, que já está na hora. Mas não adianta, eu respeito pela autoridade que é para mim. Para mim é uma autoridade que eu honro muito. Se for em loco, alguns lugares foram reformados, ok. Também é o mínimo, né, de tudo que está se arrecadando, é o mínimo oferecer uma reforma ao local. Porém, isso não é uma questão onde nós não poderíamos oferecer. Nós poderíamos oferecer reforma de um ambiente muito mais aconchegante. De que maneira? Como eu falei no início, nós temos 55 cadeiras dentro de uma Câmara, onde representantes pelo poder dado ao povo, democraticamente através do voto, diga-se de passagem, eles devem nos respeitar nesse quesito, poderiam liberar emendas para que fossem feitas reformas e ficasse um ambiente muito melhor, já que é um serviço antigo. Então, sim, era preciso. Não estou aqui negando, não sou negacionista. Serviço funerário era perfeito. Não vou entrar nesse quesito. Claro que tinha todas as suas deficiências, mas nenhuma delas justificava essa privatização. Nenhuma delas dava vazão à privatização. Esse ato desumano. Então, nós temos, quando eu falo nós, as pessoas interessadas, temos motivos, provas, caminhos para que essa privatização seja desfeita para ontem. Agora, será? Só levando em consideração uma coisa que eu nunca tinha pensado, viu? Falar a verdade, ó.
São 64 de idade. Eu nunca tinha parado para pensar. Pô, se o cara não vai perder o emprego, se o salário não pode ser reduzido, se ele até vai deixar de fazer o trabalho mais pesado, por que o funcionário público luta contra? Porque ele vê a sacanagem da coisa em prol da população. Né? Você vê que... Por que luta? Pra quê? Porque, eu vou pro escritório, por que você é perseguida? Por que você é ameaçada? Por que eu vou entrar... Não perco dinheiro, não perco nada. Eu vou ficar na minha. Quer privatizar, privatiza. O pessoal vê a sacanagem, o respeito, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou agradecer demais a Edilane e vou falar uma coisa para vocês. Há pedidos. Eu vou começar a trazer a Edilane para ser nossa segunda ou primeira entrevistadora nos nossos novos podcasts. Falei com ela, o pessoal pediu, falou, nossa, ela fala muito bem e tal, e ela é muito culta. Tem alunos que a gente tem proximidade e fica com amizade, não é à toa. É porque você não sente um aluno, você sente um parceiro. Você aprende, troca informações. Porque nada mais ser professor, a maior alegria de um professor é ser superado pelo aluno. Isso é ser professor. Ser professor é não ter vaidade. É lembrar que um dia você ficava no banco de trás do carro do seu pai tentando ler as placas. E quando você lia sua mãe ficava tudo feliz, seu pai também. É isso, o professor adora ser suplantado pelo aluno. Saber que colaborou no caminho. Então a gente não fica próximo à toa, não. Eu já fui pegar aluno que não entrava em aula, que tirava sarro, revoltado. Lá embaixo, na cantina, no horário de aula, pegava, trazia para cima, vamos lá. Ah, professor, não, vamos lá. Aí punha do meu lado, ali na frente, onde eu estava lecionando, e esse virou meu braço direito na sala. E eu vi ele comentando, esse cara é louco, ele foi lá, me pegou, pôs do lado dele lá o tempo inteiro. E aí, hoje em dia, é um colega meu, que nós nos encontramos no fórum outro dia, fiquei muito satisfeito e me deu um abraço, que o abraço não tem coisa que paga. Então, pessoal, a partir desses assuntos, a Edilane faz parte do nosso time. Com detalhe, o próximo assunto será uma discussão sobre o que hoje está acontecendo, dos banheiros para trans, para mulher, para homem. E aí vai ser um debate de 4 pessoas liberadas. Cada um tem a sua posição. Nós vamos questionar e tentar chegar a um consenso. Porque eu, particularmente, não consegui até agora. Eu já ouvi de todos os lados. E se você me perguntar, mas Antônio, e qual a tua opinião? Eu não sei, eu entendo o lado de todo mundo. Tá? Então esse debate eu acho que vai ser bastante interessante e eu vou querer até... Kaique, é possível nós fazermos ao vivo isso? É possível? Então esse nós vamos fazer ao vivo e eu vou mandar para vocês, o Kaique vai fazer a chamada do dia, tá? Porque nossos programas são gravados. Então, o que acontece? Muita gente está comentando e fala, pô, você não responde, é porque não é ao vivo, tá? Parece, né? Pô, estreia hoje às 8 horas. Não, é porque eu gravo. Por quê? Tem muitos assuntos em que eu tenho que filtrar, que eu não quero prejuízo moral, nem de nenhuma forma para os entrevistados. O nosso grupo é um grupo fechado, que agora nós vamos abrir um pouquinho mais, tá? Devagarinho. São 70 episódios já que tem aí. E nós vamos abrindo devagarinho, porque eu não sou um cara de monetização. Eu não vou atrás disso. Eu quero um bate-papo sincero. Quem quer ver uma coisa que pode ser interessante. Tá bom? Eu vou te agradecer novamente. E nós voltamos amanhã. Hoje eu estou gravando quinta. Vai subir hoje?
Vai subir hoje mesmo, tá? Então, na próxima semana, nós vamos fazer esse debate, mas vem um anúncio. Fala. Quero muito agradecê-lo por todas as palavras de carinho. Sinto muito agraciada com todo o seu amor, todo o seu carinho e respeito. Quero dizer que é uma grande honra do fundo do meu coração esse convite. Eu aceito com muito carinho. E algo que eu não disse hoje, mas eu preciso dizer: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por essa oportunidade, por me permitir que eu esteja aqui. Então, te amo, Jesus, obrigada por tudo, obrigada a vocês que estão assistindo e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nesse ponto, eu reitero as palavras delas como minha. Outra coisa, ontem a Edilene completou 22 anos de idade. Ai, meu